Ok, daqui vamos para Isaías 40, para o versículo que o Senhor falou comigo e com o nosso maestro. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Vamos voltar para a passagem. Tu não tens conhecido, tu não tens ouvido que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não desfalece, nem está cansado? Não há quem perscrute o seu entendimento. Ele dá poder ao desfalecido e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Sabe, hoje em dia, tudo parece glamorizar a juventude. Tudo glamoriza a juventude. Tudo. Amém? Até mesmo no ambiente de trabalho eles têm exortar os funcionários para que pensem naqueles que estão com a idade avançada. Amém? E por que não os que são mais jovens? Mas é um mundo que promove aqueles que são jovens de idade. Amém? Mas a Bíblia diz assim: até o jovem se cansará. Então isso não se aplica apenas à vida física, mas procure aplicar a todas as áreas da vida. Se contratar apenas jovens, eles desmaiarão. Não significa para não contratá-los. Amém? Mas talvez aqueles que sejam mais velhos, talvez eles tenham um pouco mais de perseverança. Não estou fazendo distinção de velhos ou jovens. Entenda a questão aqui. Se a sua esperança for apenas na juventude, nos jovens, ficará desapontado. Porque até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Completamente. É a palavra hebraica kassal, repetida. Kassal, kassal. É como se o autor dissesse, eles não vão apenas cair. Kassal, kassal, vão cair completamente. Os tradutores para a língua portuguesa traduziram como cairão completamente. Cairão completamente. Sim, já entendemos. Certo? Então qual é a resposta? Qual é a maneira de Deus? Não se esqueça que somos sobrenaturais. Ele diz, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão como asas, como águias. Eles correrão e não estarão cansados. E eles caminharão e não desfalecerão. Antes, no versículo 29, ele dá poder ao desfalecido e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Pode descer? Até os jovens desfalecerão e tudo mais, mas se elevarão como asas, como águias, eles correrão e não estarão cansados, caminharão e não desfalecerão. Sabe, eu sou um pregador que sempre evito qualificar a palavra de Deus quando Deus não qualificou a palavra. Nós dizemos, isso é uma verdade espiritual, é algo espiritual. Sabe, eles correm espiritualmente. Eles andam espiritualmente. Sabe de uma coisa? Se você ver uma nota de $50 e outra de 100, qual das duas você pega, New Creation? Eu amo essa igreja. Certo? Você pega as duas. Quem pode dizer que isso também não é físico? Ninguém, nenhuma autoridade pode dizer isso é apenas algo espiritual e não físico. Aí você diz, então temos um problema. Porque a primeira coisa que diz é, subirão com asas como de águias. Agora veja isso, correrão e não se cansarão. Antes de tudo, aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. E sabia que a palavra renovar é a palavra trocar? Literalmente no hebraico, é trocar, halab. Trocar sua força. O que significa que eles têm uma força natural, mas então eles vêm a Deus, passam tempo com Ele, e na verdade quero ensiná-los como fazer isso. Mas o tempo está passando rápido. Não podemos ter 90 minutos e depois mais 7 de acréscimo. Porque alguém reclamou no último minuto. Eu não gostei do que aconteceu recentemente. Amém? Tem que acabar na hora certa. Enfim. Agora, veja. Eles trocam a sua força. Eles têm força natural. Os jovens têm uma força natural, não têm? Sim. Mas quer saber? Ela tem prazo de validade. Muitas vezes, no mesmo dia, ficam cansados. Eu vejo jovens se cansando muito rápido. E ainda mais hoje em dia, sabe por quê? Porque estão presos nas telas. Porque carecem de entretenimento o tempo todo. Se não tiverem, não sabem ficar entediados. Existe criatividade que nasce a partir do tédio. Quando você está entediado, é incrível
o quão criativo o seu pensamento se torna. Agora, quando você está preso nas telas, ela te diz o tempo todo como deve pensar. Agora, não sou contra as telas. Estou falando de estar viciado nelas. E observo que muitos se cansam muito rápido. É o vício da dopamina. Toda vez que recebem dopamina, eles ficam presos e aquilo os cansa. E aí você precisa de uma dose ainda maior de dopamina. E então, depois disso, você cai mais fundo. Assim como qualquer outra droga, outro vício. Mas, se aprendermos como esperar no Senhor, e você não precisa esperar no Senhor com palavras. Há um lugar para orar em línguas, como durante o dia, enquanto você caminha orando no Espírito, e você terá visões. Mas neste caso, esperar no Senhor é uma arte que você vem a Deus e pode apenas ficar em silêncio. É com o rosto descoberto que você contempla a glória de Jesus. Você olha para Ele e vê o quão belo Ele é. Agora ouça bem. Eu vou ensinar bem rápido por conta do tempo que tenho. Eu já estou nos acréscimos, então vou falar bem rápido. Que quando você contempla o Senhor, 2 Coríntios 3,18, mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Quando você fecha os olhos e está sentado numa cadeira, relaxado, diga: Deus Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus. E simplesmente contemple. Apenas contemple. Aí você diz: assim eu estou imaginando, pastor. Não, não está. Veja que pelo Espírito do Senhor. Quando você foca em Jesus, o Espírito Santo sabe que você está. E começa a pintar um retrato de Jesus. A primeira vez que tentar, perceberá muitos pensamentos de distração. Porque você quer focar em Jesus. Amém? Enquanto contempla sua beleza, olhe para a bondade e para a compaixão em seus olhos. Algo acontece com as suas forças neste momento. Não fale. Você já fala muito. Então não fale. Sabe, muitos de nós falamos este versículo e paramos aqui. Porém, no original, foi escrito em pergaminhos, não há capítulos. Se você olhar bem, o verso 31 é o último versículo. Mas sabe, ele continua no próximo. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Certo? Mantenham silêncio diante de mim, ó ilhas, e deixem os povos renovarem sua força. A palavra renovar é a mesma palavra. E força também é a mesma palavra em hebraico. E qual é a chave? Silêncio. Silêncio. Poxa vida, agora que está ficando bom, tenho que acabar. Na hora do gol. Eu afirmo a vocês que depois de um tempo, quando você para, depois daquele momento levanta, tem uma força que você nunca teve antes. Da última vez você correu e se cansou. A propósito, eu estou me referindo a ambos, fisicamente e espiritualmente, ok? Não limite Deus. É predominantemente espiritual, ok? Há momentos que você caminha e desfalece, muito rápido, mas quando levantar, haverá uma força, porque você trocou a sua força com a força dele. E tem algo que você tem agora que você não tinha antes. E o que é? Os jovens não podem voar. Depois desse tempo com o Senhor, você pode voar. Eles subirão com asas como de águias. Notaram? Asas de águias nos lembram outra coisa. Quando envelhecem, Salmo 103:5. O Senhor renova a sua juventude como as águias. A sua juventude é renovada. Estão aqui comigo? A sua juventude é renovada. Como as águias. Quando sai desse momento, eu afirmo a você, isso supera todo o tempo na academia. Apenas isso. Você tem uma força até física. E você tem algo que não tinha antes. Da última vez você correu, mas ficou cansado mais tarde. Você andou, mas desfaleceu. Espiritualmente falando também. Mas agora você tem algo chamado asas de águias. E Deus te diz, eu te dei asas de águias. Eu te dei asas de águias para te trazer para mim. O maior propósito é esse, é que você se aproxime de Deus. E lembre-se disso, não fale.
Apenas venha e veja. Apenas descanse. Pelo tempo que quiser. Não se esqueça. No começo você vai perceber que você não é alguém que imagina muito. Mas, honestamente, como contemplar a glória? É vendo. O Espírito sabe que você está fazendo isso. Não é uma imaginação falsa. Ele assume o controle e lhe dá a verdadeira imagem de Jesus Cristo. Você está literalmente na presença dele. Você está sentado com Cristo nas regiões celestiais. Em algum momento ele assume o controle, mas fique quieto, em silêncio. Nem mesmo fale com ele. Porque as palavras podem atrapalhar este fluxo de apenas contemplação. Os apaixonados não precisam falar. Se comunicam até com o olhar. Deus diz, eu te guiarei com meu olhar. Veja a compaixão de Jesus. Apenas veja, veja, veja. Veja mais adiante, nesta passagem. Deixem-se aproximarem. Então deixem que eles falem. Vejam, a partir daí, depois você pode falar com Deus se quiser. Eu creio que também é falar com outros, porque depois você tem poder para falar. Deixem-nos aproximar juntamente para o julgamento. Não é o julgamento para mandar as pessoas para o inferno. Mishpah. Isso é, na verdade, o momento de decisão. Sabe as decisões que você tem que tomar? É daí que deve obter as suas respostas. E meu tempo acabou. Vamos glorificar a Jesus. Aleluia! Amém! Vamos lá, igreja! Aleluia! Todos de olhos fechados, cabeças baixadas neste lugar. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, creia nele e você será salvo. Faça essa oração comigo agora. Diga, Pai Celestial, eu creio que Cristo morreu pelos meus pecados e que Jesus é o Filho de Deus, que Ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia. E eu te agradeço, porque Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador e o meu Deus. Todos os meus pecados foram perdoados. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração agora, você se tornou um filho de Deus. Amém? Amém? Fiquem de pé, igreja. Obrigado, Jesus. Não tenham medo das provas que vocês irão fazer, porque o Senhor vai prosperar vocês em todas elas. Amém. Obrigado, Senhor. Que o Senhor te abençoe nesta semana. Aqueles que farão provas, que já fizeram provas ou ainda farão as suas provas, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe, amém? Com sua sabedoria e prosperidade nos seus testes. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e seja gracioso a você. Que sobre você Ele levante o seu semblante durante esta semana e conceda a você e aos seus entes queridos a sua paz, shalom. E todos dizem... Deus te abençoe! Vejo vocês novamente.